vamos dar continuidade ao nosso estudo do BR Office Calc, essa planilha de cálculos, ainda estudando a barra de ferramentas padrão. Vamos estudar agora um comando chamado cortar, é aquela tesourinha, observa comigo aqui bem ampliado, acompanha comigo, aparece aqui ó, essa tesourinha representando o comando chamado cortar. Por que cortar? Esse comando, que em alguns outros programas se chama recortar, aqui dentro do BR Office Calc, essa tesourinha se chama cortar, que pode ser encontrada também através do menu editar. Está lá o menu editar, está lá o comando cortar, da famosa tecla de atalho Ctrl X, que depois será complementado com o comando colar, da tecla de atalho Ctrl V. Vamos verificar então o que faz esse comando. O comando cortar é aquele que retira o item selecionado da origem e envia para a área de transferência. Então, quando tu seleciona uma célula aqui na planilha e aplica o comando cortar, ele vai retirar o conteúdo desta célula da origem e vai enviar para a área de transferência. Depois, tu vai usar o comando colar e vai colar o conteúdo da área de transferência na posição indicada. Vamos usar isso na prática então. Acompanha comigo. Eu vou digitar aqui na célula A1 o valor 10. E vou clicar na tesourinha, que é o comando cortar. Vamos fazer isso agora. Atenção, clicar aqui na tesourinha, que é o comando cortar. Percebe que ele retirou o valor 10 aqui da célula A1. Agora eu vou clicar aqui na célula B2 e vou aplicar o comando colar. Cliquei. Percebe que apareceu agora o 10 aqui na célula B2. Então, se eu clicar no comando cortar, ele retira da origem. Depois eu seleciono outra célula e aplico o comando colar, o Ctrl V. E aí ele coloca no destino. Essa é a ideia. O cortar, então, retira da origem e envia para a área de transferência. Depois, o comando colar cola o conteúdo que está lá na área de transferência na posição indicada. No caso aqui, eu acabei colando em uma determinada célula, certo? Agora, vamos diferenciar esse comando cortar do comando copiar, que é o Ctrl C. Acompanha comigo, então, a diferença desses dois comandos. Já vimos, né, a ideia do comando cortar e agora vamos ver a ideia do comando copiar. Esse é o Ctrl C. Acompanha aqui, sempre ampliando primeiro para reconhecer o próprio nome do botão, né? É esse botão aqui que tu está vendo de forma ampliada, bem ampliada. Esse é o comando copiar. Copiar, da tecla de atalho Ctrl C, que tu também vai encontrar, como eu disse, através do menu editar. Observa lá no menu editar, tem esses três comandos, o cortar, o Ctrl X, o copiar, o Ctrl C e o colar, o Ctrl V. Agora nós vamos fazer a função do comando copiar, o Ctrl C. Então qual é a função dele? Vamos primeiro para a teoria. O comando copiar, ele mantém o item selecionado na origem e envia também uma cópia desse conteúdo para a área de transferência. A diferença do comando copiar para o comando cortar é que o cortar retira. E o copiar mantém na origem, mas também envia para a área de transferência. Depois tu usa o comando colar, que ele vai colar aquele conteúdo na posição indicada. Vamos fazer uso dele? Vem na prática então comigo, acompanha aqui o passo a passo. Primeiro, nós selecionamos aqui a célula A1, como tu observa, e aí eu vou clicar aqui no comando copiar, o Ctrl C, cliquei. Ele manteve o conteúdo da célula A1. Eu vou clicar aqui na célula B1, e vou aplicar o comando colar, o Ctrl V. E percebe que ele colou o conteúdo aqui na célula B1. Então, o copiar mantém na origem e envia para a área de transferência. Depois, tu aplica o comando colar, que ele cola o conteúdo da área de transferência aí na posição indicada. Comandos bem fáceis de entender, né?